Benhaja News. Espaço Notícias. Spotlight. Short News aqui no Benhaja. Vamos começar com aquela que criou polêmica em Portugal. Rebelo de Sousa diz que reconhece os males que Portugal cometeu nas suas ex-colónias, incomodou as populações destes países que eles foram colonizados. Primeiro, escravizaram, massacraram, fizeram tanto mal. Hoje, o senhor presidente de Portugal, o senhor Rebelo de Sousa, assume este erro, mas ele diz que não basta pedir desculpa, devemos ir à reparação. E insurge o senhor deputado André Ventura, que não diz que não, nós não temos que reparar nada, não temos que indemnizar ninguém, não temos que pagar a ninguém, ao contrário, nós levamos o mundo para esta gente, estas populações. Malundo, como é que tu encaraste a reação do senhor André Ventura em função deste anúncio do presidente de Portugal? Malundo. Obrigado, Zé Gama. Falar do André Ventura é interessante. Eu vou falar que na política não existe romantismo. Na política, todo político quer ser ou quer fazer romantismo não vai longe. O romantismo político não existe. Se você quer ter uma carreira política longa, você não pode ser romântico. E o André Ventura fez um discurso fácil, curto, objetivo, simples, eficaz, eficiente e apelativo para um determinado público. O povo gosta de ouvir aquele tipo de mensagem. O povo gosta de ouvir quem diz que eu defendo a pátria, eu defendo o país. É um discurso fácil. É um discurso fácil e apelativo. E o povo gosta de ouvir isso. E na política, a mentira é o expediente mais usado por políticos. O político que fala a verdade não vai longe. O político que fala a verdade não vai longe. Quase todos os políticos já mentiram. Quer dizer, todo ser humano, todos nós. Pelo menos, há pessoas que mentem por maldade e há pessoas que mentem para poupar alguém. Mas os políticos, geralmente, quando mentem, é por maldade. E pior que mentir é omitir factos. Os políticos omitem factos, muitas das vezes. Portanto, o André Ventura, ele sabe do que está a fazer, ele faz aquele teatro todo, aquela encenação toda. O André Ventura é como se fosse um ator, é um ator. É como se fosse um ator. E a mentira, ele sabe o que está a fazer. Ele sabe que a mentira é um ingrediente que faz parte da política. E o povo gosta da mentira. Gosta. Porque quando a gente diz a verdade incomoda. A verdade não agrada muita gente. E tudo quanto faz, ele está a conseguir ocultar pessoas que tenham um discurso politicamente correto. O André Ventura hoje, mesmo políticos angolanos, vão para Portugal, que é do MPLA e da UNITA, só fala em André Ventura, é porque ele está a ter impacto. Mas há um problema que nós temos que analisar. O André Ventura, ele está a insultar os angolanos, os guineenses, os países de expressão portuguesa, quando ele diz que nós demos, por outras palavras, ele não disse isso, por outras, quer dizer, ele disse, mas eu entendi o que ele estava a dizer. Ele diz que nós levamos o mundo para estas populações. Nós levamos a civilização, nós demos, esses povos hoje falam a nossa língua, que é o português, que ele sempre diz que o português é língua, o português pertence aos portugueses e não aos angolanos. Isto é muito importante. Ele, quando diz nós levamos o mundo, ele está a dizer nós, essas pessoas não têm que reclamar nada, não têm o direito de reclamar, porque hoje falam a nossa língua, ensinamos-los a falar o português e ensinamos-los a ser civilizados. Quem não entende isso, os nossos políticos não entendem, mas eu estudei sociologia, eu entendo este tipo de discurso, entendo este tipo de mensagem. Portanto, o André Ventura, ele fala de qualquer maneira para os nossos políticos e eles não dizem nada.
E essa não é a primeira vez, isto é um insulto. E o Marcelo Rebelo de Sousa foi mais patriota que o presidente João Lourenço, que o presidente Filipe Tambor Nussi e que todos os outros presidentes africanos. Portanto, é um insulto, nós não podemos aceitar, porque o que foi roubado, o que eles tiraram, além das vidas humanas, provocaram o subdesenvolvimento no continente africano. E é bom que o Marcelo venha reconhecer isso. Algo que João Lourenço, Eduardo dos Santos e Occidente nunca disseram, nunca falaram nada. Nem falam da escravatura, nem falam... Quer dizer, o Marcelo, eu tiro o meu chapéu por ele ter dito isso, tido a coragem de dizer o que disse, porque há muita coisa que foi roubada, produtos ou coisas, tesouros que eram dos nossos reis, das nossas rainhas, está nos museus na Europa. E eles ganham milhões e milhões com coisas que foram tiradas, zinco, madeira, cerâmica, ouro, tanta coisa, além da cultura. Quer dizer, é importante que esse debate venha, a gente passa a ter esse debate e, por curiosidade, foi um presidente português que vem dizer que os africanos foram explorados, sofreram vicissitudes que não eram aceitáveis e os nossos presidentes assistem de forma impávida, como se o passado não contasse. Quem não conhece o passado não está em condições de projetar o futuro. Portanto, eu tiro o meu chapéu ao Marcelo e o André Ventura, ele tem que começar a reaver a forma de fazer política, porque nem tudo, na política não vale tudo, não é? Não vale tudo. José Gama. Bom, olhando aquilo que o Ventura esteve a dizer, eu vi que ele procurou ter, concordo em parte também com aquilo que o Malungo disse, ele procurou empreender aqui um discurso nacionalista, um discurso popular, um discurso que atrai as atenções e a simpatia dos portugueses. Se formos a fazer uma sondagem em Portugal, nenhum português vai aceitar reparação ao que eles fizeram durante a colonização. Porque se nós percebermos bem o que o Ventura está a dizer, em outras palavras, ele entende que Portugal já cumpriu com as suas obrigações coloniais. Já não tem que reparar nada. Ele chegou a Angola, encontrou aquelas colónias nuas e cruas, não havia cidades, não havia infraestruturas, chegaram para ali, construíram igrejas, construíram pontes, construíram estradas, desenvolveram em 500 anos. Então ele entende que se nós não fôssemos ali, vocês estariam ainda atrasados. Nós, tudo bem, cometemos o erro e danos humanos, destruturamos famílias, destruímos as vossas economias que nós encontramos ali, os vossos reinos e etc. Ok, destruímos, mas construímos novos estados, com novas províncias, com novas moedas, colocávamos as colónias no palco das relações internacionais. Construímos um país, um Estado digno, com sistema de saúde, com sistema social e etc. Esta é a mensagem subentendida que fica no Ventura. Então, quando ele vem dizer que discorda com isso, ele está a sair em defesa dos interesses e dos recursos de Portugal. Porque qualquer reparação envolve aqui danos financeiros. E não é isso que o Portugal quer, que vai pegar mais danos financeiros, dinheiros que ele próprio Portugal não tem, para ir dar a Angola, que é cheia, que tem petróleo, para ir dar a Moçambique, para ir dar às outras antigas colónias. Em parte, é esta mensagem que Ventura procurou fazer, uma mensagem populista, e vai atrair, de facto, simpatias. Para nós, africanos, para nós é um sentimento agradável sermos reparados. É ver, ok, esses indivíduos maltrataram os nossos avós, nossos bisavós, etc., mas agora estão a nos devolver. Então, por mais dinheiro, por aquilo que já dissemos ontem, por mais dinheiro, por mais reparos que eles vão
nos dar, não vai chegar para reparar aquilo que eles fizeram de forma negativa também em 500 anos. Houve coisas positivas e houve coisas negativas. Por isso é que nós entendemos a forma de reparar é pegar todos aqueles que serviram o regime português naquela altura e dar-lhes reforma ou facilidades para poderem se tratar da sua saúde em Portugal e etc. Ou passam a receber uma parte também das suas reformas em Portugal. Com isso, deixaria... Isto até podia passar, não só aqueles que serviram, mas também os filhos. Temos nós, que não vivemos na era colonial, mas os nossos pais que trabalharam por branco, eles já não estão aqui para beneficiar, então podemos nós beneficiar em nome deles. Quem quiser ter acesso à residência também pode ter de uma forma facilitada. Eu penso que desta forma cada angolano vai sentir que está a beneficiar-se do reparo. Porque agora, suponhamos que Portugal diga, como fez a Alemanha, que vai dar um dinheiro, acho que 2 bilhões, ou que a Namíbia pela reparação. Eles vão nos dar esse dinheiro para reparação, mas nós não vamos sentir esse dinheiro de forma direta. Vai ficar com o governo, vão usar para canais que não conhecemos. Por isso, a melhor forma é esta, em que nós possamos sentir que estamos a ser reparados pelos danos e prejuízos que causaram aos nossos reis, aos nossos sobas e aos nossos avós e os nossos antepassados. Desculpe, Sim, Malum. Álvaro, eu só queria acrescentar algo. É claro, há várias formas, é um debate e a forma como a reparação devia ser feita ou deve ser feita é discutível. Portanto, o Marcelo não falou em dinheiro, portanto, há várias formas e todos nós podemos apresentar ideias. Porque se a reparação for a base do dinheiro, o dinheiro vai ficar na mão das pessoas que estão no MPLA. Portanto, e o povo não vai beneficiar com nada. Mas há várias formas de ajudar a reparação. Por exemplo, pode ser conceder nacionalidade, por exemplo, a todas as pessoas que viveram antes da independência, porque Angola era uma colônia portuguesa, Angola era Portugal. Essas pessoas podem ter a nacionalidade portuguesa ou a dupla nacionalidade. Ajuda pode ser em termos de ajuda tecnológica também. Ajudarem Angola a desenvolver. Quer dizer, isto são várias ideias. São várias ideias que a gente pode apresentar para que Portugal venha ajudar. E esse é um discurso que não deve ser posto de parte. Há várias, não é o dinheiro, porque o dinheiro não vai ajudar os problemas de Angola. Angola tem dinheiro, temos petróleo, diamante e tudo mais, mas o povo está na miséria. Portanto, o que queremos é, por exemplo, mudança de mentalidade. Pessoas que ensinem a forma ou a moral, os valores, os princípios, a ética e como eles devem se comportar para servir o público, o povo. É isso que falta. Portanto, eu acho que ajuda poderia ser ajuda tecnológica, conhecimento, promover, quer dizer, vários tipos de ideias que poderiam beneficiar Angola e não o dinheiro, porque o dinheiro não iria resolver nenhum problema. Ok. O Malundo está meio congestionado ali com a imagem, mas nós vamos avançar. Portanto, José Gama, não sei se terias mais uma outra réplica, porque há muito debate aqui no chat sobre a figura de André Ventura, mas tinha aqui alguém que disse algo muito interessante. Sim, diz aqui o senhor Gilberto, o que temos que fazer é não admitir que os europeus continuem a pilhar e a mandar em África. José Gama, pegando este tema, tentando enquadrar o que o Gilberto diz aqui, tentando enquadrar neste contexto do 25 de abril, ligando ao discurso de João Lourenço, que diz nós já somos tão capazes para decidirmos os destinos dos nossos países, dos nossos povos. José Gama, o que é que tu dizes? Agora são contextos diferentes. Quando os colonos chegaram, sobretudo em Angola, chegaram na costa, a costa era desabitada,
eles foram ocupando até chegarem ao interior, onde nós tínhamos os nossos reinos. E passaram a ter ali as chamadas colónias ou territórios portugueses. Eles chegaram e fizeram explorar, eram terras que não tinham donos, exploraram aquilo como bem entendiam. Hoje é diferente. Ele, para entrar para o país, precisa de visto, precisa de um convite e etc. Ele já não pode só chegar e atracar e explorar. Portanto, hoje o português ou europeu, União Europeia, pode chegar em Angola ou em África e estar a mandar. Agora, pode-se falar assim, de uma forma irónica, dar a entender, para ilustrar aqueles casos de um português, por exemplo, que está à frente de uma obra de construção, de um restaurante, de um banco, que procura mandar no angolano, ou o angolano sente que o português está a lhe dar ordens exageradas. Então aí ele diz, não, o português não pode mais chegar aqui e nos mandar. Isto é uma questão de educação também, mas não vai, está fora de hipótese mais este conceito ou ideia de que os europeus vão chegar novamente à África para comandar. Só poderão fazer isso se nós permitirmos ou darmos a eles esta devida autorização. Isso, portanto, está fora de hipótese. José Malundo, qual é a tua contribuição? Sim. Álvaro, na vida, é só para repetir aquilo que o nosso amigo disse, na vida temos o político, peço desculpa, temos o poder econômico e o poder político. Aquilo que o Marcelo disse, o Marcelo foi cauteloso, é um político maduro, é um político experimentado. O poder econômico sobrepõe-se ao poder político. Muitas das vezes, os políticos dizem coisas por pressão, muitas das vezes por conveniência e outras vezes porque querem salvaguardar a economia do país. O Marcelo, o André Ventura, ele está a fazer aquilo que o Paulo Portas fazia. Eu estive em Portugal naquela altura, quando o Paulo Portas era o líder do CDS. Paulo Portas até ofendeu angolanos, que não tinham nada a ver com o que se passava em Angola, com os políticos e políticas angolanas. Ele estava-se a revoltar contra os angolanos que viviam legalmente em Portugal. O André Ventura, ele não sabe que Portugal, se não sabe, devia saber que em Angola existem 350 empresas portuguesas. Ele não pode estar a falar. Aliás, ele tem cuidado, ele não pode levantar muito a crista. Ele não pode levantar muito a crista, porque entre essas duas relações, o Álvaro, entre Angola e Portugal, quem ganha mais com o outro? Entre Angola e Portugal, quem é mais amigo de quem? Angola não ganha muito com Portugal, Angola não ganha nada com Portugal. Portugal é que ganha com Angola. E o André Ventura, ele vai acabar como o Paulo Portas, que agora trabalha, é consultor da Motengil, não sei se ainda continua, em Angola. Em Angola. Estão a ver? Portanto, ele tem que ter cuidado, mas também, pronto, eles dizem tudo porque os nossos políticos são aquilo que são, não valem nada, não valorizam o país, não se dão respeito. É por isso que temos essa gente a desmerecer e a falar desta forma para os angolanos. As pessoas na política, você tem que dar respeito, tem que dizer aqui é reciprocidade, você não é mais que eu. É por isso que eu sempre digo, quem é mais amigo de quem? Será Portugal mais amigo de Angola ou Angola mais amigo de Portugal? Quem ganha com essas relações bilaterais? Quem ganha? Portanto, as pessoas têm que entender. O André Ventura, ele ainda, no caso, eu gostaria de ver o André Ventura como primeiro-ministro de Portugal, iriam ver que o discurso iria mudar, porque ele iria sofrer pressão do mundo empresarial, dos empresários portugueses que têm interesse em Angola. Portanto, isto é um discurso de conveniência e não um discurso de convicção. O que ele está a dizer, ele não está a basear o seu discurso e a sua mensagem nas convicções políticas. É um discurso de conveniência porque ele quer ganhar votos, porque ele quer. E como alguém disse, ele está ainda em campanha. Está ainda em campanha eleitoral. Ainda está em campanha eleitoral. Portanto, e ele pensa que vai chegar lá usando Angola, usando os estrangeiros, usando os ciganos
Quer dizer, é um discurso muito fácil e que pode ser perigoso. E que pode ser perigoso. Portanto, nós vamos agora observar o discurso do Marcelo, o Marcelo Rebelo de Sousa. Vocês já falaram E do João Lourenço? não, ainda não. João Ah. Lourenço ainda não. Vamos falar agora do Marcelo e depois vamos para o João Lourenço. Marcelo de Sousa, ele faz este discurso de 25 de abril. E ele, digamos assim, traz Portugal, ou melhor, situou 25 de abril no ano de 2004. São 50 anos e ele apela a todos, dizendo que ainda não se superou o que se desejava. Muitos estão satisfeitos com aquilo que aconteceu, o que o 25 de abril produziu, mas alguns dizem que o 25 de abril não devia existir. Outros dizem que não. É bom, foi positivo existir, mas o trabalho ainda não se concluiu. E por outra, ele faz uma outra retrospectiva. Diz que a liberdade para os portugueses não acontece quando se criou Portugal, quando se fundou Portugal. Ok? Então, vamos ouvir esse trecho de 1 minuto e qualquer coisa da fala de Rebelo de Sousa e vamos então ouvir a interpretação do José Gama, do Malundo, em função daquilo que ele diz. E outra coisa importante que eu gostaria que se prestasse aqui atenção. Ele faz louvores aos capitães de 25 de abril. E os capitães de 25 de abril eram jovens. Será que podemos, portanto, tirar ali uma lição para aquilo que Angola está a viver hoje? Bom, vamos na mensagem do senhor Rebelo de Sousa. Na sua pessoa, saúdo calorosamente, uma vez mais, os capitães de Abril e ilustres convidados, senhoras deputadas, senhores deputados, portugueses. Entramos hoje no 50º ano até ao 25 de Abril de 2074. Tempo de evocação, tempo de reflexão crítica, tempo de esperança, tempo de partilha. Em 25 de abril de 2024 se falará do tempo do futuro, dos 50 anos pela frente. Tempo de evocação. Evocamos esse momento singular na história portuguesa de fim do Império, de fim do regime ditatorial, de abertura de caminho para a democracia e para a liberdade. E digo bem, para a democracia e para a liberdade, porque para a maioria esmagadora dos portugueses, a liberdade não nasceu em 1820, não nasceu com a monarquia constitucional ou com a Primeira República, acabou por nascer com o 25 de Abril e com a própria democracia. Um momento só possível, quando foi e como foi, pela coragem dos determinados e valorosos capitães de Abril. Bem-ajam. Mas também tempo de reflexão crítica. Em rigor, a reflexão crítica ocorre todos os anos, pelo menos pelo 25 de Abril. Mas neste começo de 50º ano, há mais razões para nos debruçarmos sobre essa reflexão. Porque há muito quem em Portugal sinta que o 25 de Abril ficou incompleto, ficou imperfeito, está por cumprir, não corresponde aos sonhos do passado ou aos anseios do futuro. Uns, porque em rigor, teriam preferido que não tivesse existido o 25 de Abril. Por aquilo que perderam, aqui ou nos territórios africanos, ou porque têm certa ou errada a imagem do período pré-25 de Abril, que corresponderia, se não aos seus sonhos, pelo menos a muitas das suas expectativas e anseios. E a esses,
cuja saudade e nostalgia se respeita, há que dizer que o tempo não volta para trás. Portanto, o tempo não volta para trás. Muitos não queriam que 25 de Abril acontecesse porque perderam muitos dos seus bens nos territórios africanos. Aqui ele colocou uma grande fronteira. Territórios africanos. Portanto, aquilo é dos africanos. Se perdemos, perdemos. Tiveram lá, não tiveste a tempo de transferir o que ganhaste lá para Portugal, o que ficou é dos africanos. Portanto, ele fala aqui do fim do império, ele fala aqui, portanto, da conquista da democracia e da liberdade. Ele diz que a liberdade não aconteceu em 1820, muito menos na monarquia constitutiva, muito menos na república, mas sim no 25 de abril. José Gama, a tua interpretação. Bom, o Marcelo disse tudo. Não conseguiram a liberdade com o fim da monarquia, que se dá depois da lei de 1920 na história de Portugal. Entrou o regime de Salazar, e para dizer que quando se criam regimes, as pessoas os líderes não criam regimes porque desejam ser autoritários ou desejam ser ditadores. Era uma crença de Salazar, como dissemos ontem, de um homem que era rígido, acreditava que Portugal deveria ser governado daquela forma e, ao longo do tempo, produziu um regime ditatorial. E o Marcelo, quando fala de alguns que também perderam, havia pessoas que estavam em Angola, nas colónias, e tiveram que abandonar os seus bens que já herdaram de uma segunda, terceira geração, e tiveram perdas. E quando ele diz que há pessoas que se calhar não estão contentes, não ficaram contentes com o 25 de Abril, é justamente aquelas pessoas que foram perdendo os seus negócios, pessoas que já tinham bancos nas colónias, em Angola, Moçambique, e o 25 de Abril atrapalhou-lhes. O 25 de Abril, pelo menos, para muitos portugueses que estavam em Angola e depois se mudaram para Portugal, se mudaram de Moçambique para Portugal, se mudaram de Angola para a África do Sul e por aí fora, e ficaram aqui na região, o 25 de Abril não lhes valeu a pena. Ou que seja, valeu-lhes a pena por um lado, mas por outro causou-lhes também prejuízos. É isso que o Marcelo procura também aqui enfatizar no seu discurso, por isso que ele diz que é um tempo de reflexão. Houve perdas para alguns, agora é o momento de pegarmos sobretudo naquilo que é de positivo que ocorreu agora. O governo português poderia também ver formas de reparar essas pessoas que perderam também os seus bens empresariais nas colónias. Embora já é um pouquinho tarde, mas há sempre forma de ajudar, negociando com a parte angolana, ou melhor, a parte das colónias. Há pessoas, por exemplo, que tinham fazendas e havia uma lei que eles na altura os portugueses tinham reservas quanto ao futuro, foram para Portugal, ficaram lá durante um ano ou meses para ver aí iba acompanhar como é que a situação em Angola deveria estar, e o governo do MPLA, quando chega ao poder, traz aquela lei da nacionalização, dizendo que quem em curto período de tempo não declarar sobre os seus bens vão ser confiscados. Essa lei de nacionalização foi praticamente propositada para ficarem com os bens, prédios, imóveis das pessoas. Portanto, o discurso de Marcelo tem a sua razão de ser, é uma reflexão que ele faz sobre o bom e o mau que também causou o 25 de Abril no ponto de vista de algumas pessoas. Posso avançar? Exato. Gama, acabaste. Bem, Gama, o 25 de Abril
foi um marco histórico. O 25 de Abril mudou completamente Portugal. Portugal, antes do 25 de Abril, era um país atrasado. E as pessoas tinham uma forma de pensar completamente fechada. E eu tenho muitos amigos portugueses, tenho muitos angolanos, brancos, que foram para Portugal, filhos de pessoas que saíram de Angola e que foram para Portugal, e eles dizem que os brancos angolanos e os brancos portugueses que foram para Portugal eram chamados de pretos, foram discriminados. Portugal era muito atrasado naquela altura. Muita discriminação, eram chamados de brancos de segunda. E o Gama levanta uma questão muito interessante. Eu já tinha escrito isso, e ali a angolana, que era ajuda-me, tinha uma angolana que era Cristina Cristas, o último nome dele é Cristas, foi líder do CDS, do CDS-PP. Ela já não está, pronto, deixa estar. Ela disse que é uma ideia que deve ser apoiada naquele tempo, acho que vai 8 anos ou 7 anos, que deve ser apoiada a compensar os portugueses que perderam tudo em Angola, porque muitos deles saíram somente com a roupa do corpo, deixaram tudo. Houve portugueses que saíram de Angola ricos também. Houve muita gente que levou diamante, ouro, marfim. Há muitos que saíram daqui. Há muitos que saíram de Angola ricos, e houve portugueses que saíram somente com a roupa do corpo, deixaram tudo. Foram apanhados de surpresa. E portanto, há uma injustiça, e essa questão, esse debate na política portuguesa, não gosto. É Assunção Cristas, obrigado. Assunção Cristas nasceu em Luanda. Sim, ela foi líder do CDS-PP. Ela é a favor da reparação, compensar, indemnizar muitos portugueses e angolanos que deixaram tudo em Angola. Obrigado. É Nunes, né? Deixa eu ver aqui. É o Brálio Nunes, obrigado. Portanto, esse é um debate que os políticos falam coisas por conveniência, mas a pessoa, quando traz essa questão, e depois vão dizer, mas nós aqui há tanto desempregado, não há dinheiro, vão ajudar esse e nós. Portanto, há muitos políticos que não conseguem e não têm a coragem de apresentar ideias revolucionárias, ideias que venham fazer e aquecer a política. Portanto, isso é o que acontece, porque o 25 de Abril beneficiou muitos portugueses. Portugal ganhou liberdade, ganhou a democracia, entrou na União Europeia, é um país desenvolvido. O Salazar, que era um ditador, agora em Portugal vive-se. E quer dizer, Portugal, se continuasse com aquele regime, nem estaria na União Europeia. Não estaria. Portanto, aquelas pessoas que ainda pensam ou têm saudade do tempo da ditadura, é porque são as pessoas que tinham os milhões, viviam bem. Isso é sempre assim. No tempo do Agostinho Neto, tinha pessoas que viviam bem. Veio Eduardo dos Santos, aquelas pessoas que eram burgueses no tempo do Neto, baixaram a bolinha. No tempo de Eduardo dos Santos, criou outros milionários, bilionários. No tempo de Eduardo dos Santos, os bilionários do Eduardo dos Santos são assim, andam a rastejar, andam no silêncio. Agora, João Lourenço criou nova classe. Portanto, sempre que há mudanças, haverá novas nomeações, exonerações, você vai agradar uns, vai formar a tua equipa. Portanto, essas pessoas ou essas famílias que apoiavam a ditadura, essas pessoas têm que rever o seu conceito. Até Salazar, e naquele tempo a PID matava todo Portugal, e mesmo em África, tínhamos bufos em Angola, em África. Pretos, o maior inimigo dos africanos é o próprio africano, porque os bufos queixavam, espiavam e davam informações, e os brancos iam lá, cortavam. Por que cortaram a cabeça ao pai do Tetalando? Por quê? É essa coisa. Há muita coisa. Quer dizer, nós aqui podemos falar coisas que vai incomodar muita gente, porque o que aconteceu não é justo. As pessoas estarem a dizer que têm saudades da ditadura. Não. Essas pessoas têm que se colocar no lugar daqueles que sofreram. Cortaram a cabeça do pai do Tetalando, começaram a andar com a cabeça do pai do Tetalando. Quer dizer, isso é o quê? Pela cidade, a mostrar, a exibir como se fosse um troféu. O que é isso? Então vamos ter saudade desses tempos? Então, esses portugueses que ainda têm saudades daquele tempo devem pensar, devem colocar-se no lugar dos angolanos e portugueses que perderam as suas vidas naquele tempo, porque é isso que o mundo, eu sei que os maus é que mandam no mundo, e na política, os bons
Quando você é bonzinho, você não serve para a política. Quase todos os políticos são maus. Peço desculpa, quase todos os políticos tentam ser maus. E não sei porquê. Quando é mais fácil você ser bom do que ser mau, mas parece que os maus está na moda. Ser vilão está na moda. O Salazar era mau. Fez muita coisa boa, muita entre aspas, mas a outra coisa boa, a única coisa boa que Salazar fez é que não morreu rico. Salazar não morreu rico, como os nossos. Não era milionário nem bilionário. Venho novamente a vocês nesta fala do Rebelo, olhando para a nossa política, assuntos de nossa casa. Ele fala aqui que Portugal conquistou a democracia e a liberdade não na Constituinte da República, quando caiu a monarquia, não é? Mas conquistaram em 25 de abril e graças aos capitães. E nós vimos que os capitães tinham uma idade muito jovem. Eu quero transferir para Angola. Ontem, ou uma coisa que saiu num dos jornais angolanos, a provedora da justiça diz que em Angola existe democracia. Esta opinião difere da opinião do Gama, difere da opinião do Malundo e de muitos que estão aqui no chat. A senhora diz que em Angola todos têm a liberdade de falar, as pessoas escrevem, as pessoas falam, mas não condiz com a verdade. Vimos os angolanos a manifestarem em Portugal, chamando o presidente João Lourenço de ditador. Então eu pergunto, Portugal e o Rebelo de Sousa fez louvores aos capitães de Abril. Será que a nossa independência trouxe liberdade aos angolanos? Ou nós ainda devemos conquistar a liberdade? E se for para conquistar a liberdade, quem é que vai conquistar a liberdade pelos angolanos? José Gama. Angola, já desde 75 que alcançou a independência e é um ato irreversível. A nossa independência já não deve mais a ninguém. Já conseguimos, de facto, a nossa liberdade. Agora, o que há em Angola, em Moçambique e noutros estados é que aqueles guerrilheiros, aqueles partidos que cresceram e se formaram desde a era colonial, ele, quando libertou ou lutou para libertar o povo, ele sente que o povo lhe deve algo, ele sente que ele é o dono do povo. Então ele procura substituir o colono. Tudo aquilo que o colono fazia, ele procura também imitar. E é justamente isso que o MPLA procura fazer. Procura sentir que o povo sinta que ele é o dono do povo. O colono limitava as liberdades, o MPLA também procura fazer. O MPLA, o colono criava leis de censura, leis que colocavam o cidadão, que reprimiam o cidadão. O MPLA também está a fazer. Quer dizer, ele está-se a comportar como colono. E isto já não é aceitável. Estamos aqui numa luta em que o MPLA está a lutar agora contra o próprio povo, porque o povo quer se libertar do MPLA. Já se libertou de um colono e agora precisa se libertar de um partido que está a se comportar e que quer se fazer de colono. Portanto, nós ainda vamos ir para uma outra segunda libertação, que é o povo angolano se libertar destes novos colonos. Só aí é que vamos, quando nós nos libertarmos desses colonos, daí que nós, angolanos, vamos ter, de facto, democracia em pleno, liberdades. Por exemplo, nós, quando olhamos o discurso da Provedora de Justiça, o conceito que ela tem, a doutora Flor Bela Araújo, é que liberdade é falar. No tempo do colono também todos falavam, eles falavam as rádios, falavam, até havia jornal, havia um jornal de nome angolense, no tempo colonial havia jornais. Agora vai nos dizer que havia rádios, muitos que estão
já trabalhavam nas rádios, agora vai nos dizer também que aquilo era democracia, porque as pessoas falavam. Não. Mesmo ela, esta professora, a doutora Flor Bela, ela tem limitações também no seu discurso. Se ela fazer um comentário a dizer, olha, gostaria, há uma nova corrente no MPLA a defender que o próximo presidente tem que ser um general. Se ela disser, olha, eu gostaria que o José Eduardo tivesse vivido mais tempo, deveríamos tê-lo tratado bem. Ela vai ter dificuldades de falar isso. Só essas palavrinhas. Ela vai ter dificuldades. Uhum. Portanto, Uhum. isso que a doutora diz não está certo. Esse conceito de liberdade, de democracia que é em Angola, que as pessoas falam, que as pessoas gritam, e o facto de haver muitos jornais ou rádios, que isso é sinônimo de democracia. Desculpa, Saúde, isso saúde, é um saúde, conceito muito saúde. errado. Estamos na mesma situação, Gama. Malundo, segundo tu, esta liberdade, como é que se pode adquirir? Porque o Gama já nos identificou que temos um problema, estamos a viver o neocolonialismo, do qual quem está a governar nunca vai aceitar, vai continuar a defender aquela linha. Gama falou também da provedora. Tu, que contributo nos traz? E depois te pergunto, quanto tempo ainda tens para conosco? Porque sei que tens que ir do outro lado. Podes me dizer quanto tempo tens? Porque agora queríamos entrar na análise também do discurso do João Lourenço. Não, Malundo, ainda estou aqui, ainda tem tempo. ok. Portanto, vamos nesta. A liberdade. O nosso povo hoje não tem liberdade. A própria a provedora, como disse o Gama, ela também está condicionada naquilo que ela vai falar. Ela pode falar, mas está condicionada em que ela vai falar. Já em Portugal, existe a liberdade de expressão, liberdade de consciência. Nós vemos jovens a reclamarem. Vimos o André Ventura reclamou o direito de não reparação às colónias, e Marcelo respondeu ali de forma muito educada, mas nós isto não se vê. Malundo. É uma pergunta muito, muito importante que o Álvaro coloca, e o Gama fez o diagnóstico. Nós, em Angola, quer dizer, considerar aquilo democracia, quer dizer, é um insulto contra as verdadeiras democracias. Porque, e a doutora Flor Bela Araújo, ela está a confundir, não é? Está a confundir o conceito de democracia. Eu não sei onde é que essas pessoas vão buscar os conceitos de democracia. Quer dizer, a pessoa falar, abrir a boca, é democracia. Isto é que é democracia. Isto é que é liberdade para a doutora Flor Bela Araújo. Angola não é democracia. Os jovens que se manifestaram ontem, se fosse em Angola, estavam mortos ou estavam na cadeia. Portugal há democracia. Portugal não é um país perfeito, mas há democracia. E a polícia respeita, a GNR, a PSP respeitam os manifestantes. Mas em Angola isso não acontece. Portanto, quando ela diz que temos democracia, que as pessoas falam, mas há consequências, há ameaças. Os telefones das pessoas. Angola ainda é uma ditadura, como no tempo de Salazar, no tempo do fascismo. Todos os nossos telefones estão grampeados. Eles escutam as nossas conversas, eles controlam os nossos movimentos. O Gama tem lá suas influências. Eu não posso falar com pessoas do MPLA, tá vendo? O Gama, por exemplo, se falar com alguém do MPLA, não é demitido, mas eu se falar com alguém do MPLA, se falar com o Capapinha, se calhar o Capapinha é demitido, tá vendo? Portanto, que democracia é essa? O que eu gosto de dizer é que a democracia em Angola, está numa fase embrionária e está a correr o risco de sofrer um aborto voluntário por parte do MPLA. E o MPLA está a trabalhar nesse sentido. Se o MPLA conseguisse destruir a UNITA, tal como destruiu o MPLA, a FENELA, eles ficariam satisfeitos. E por que eles andam chateados, aborrecidos, frustrados com a UNITA? Eles é que estão no poder, eles é que gerem o dinheiro do país. Mas eles não estão satisfeitos com a UNITA, porque a UNITA está a expor, a UNITA está a dizer, olha, esta é a realidade do país,
e o MPLA que está a gerir o país, mas, no entanto, mesmo no poder, eles culpam a UNITA. Mesmo estando no poder, não conseguem fazer o que deve ser feito, culpam e culpam sempre a UNITA. Quer dizer, qualquer dia vão culpar o povo. Por o povo, quer dizer, já culpam. O povo reclama, pois o povo diz que temos fome, eles dizem, acham que o povo está a fazer vandalismo, né? Eles dizem que o povo são vândalos, as pessoas não podem reclamar. Eu nunca vi isso, né? Se há democracia, o povo tem que exigir responsabilidade, o povo tem que exigir que esses políticos venham fazer algo para o nosso país. Mas não é isso que está a acontecer. Eles pensam que democracia é ficar no escritório e o povo aplaudir mesmo quando as coisas não estão a funcionar normalmente. Angola é um país disfuncional, temos um governo disfuncional e temos políticos que não estão qualificados para exercer um cargo público. Toda pessoa, todo governante que ocupa um cargo público é propriedade pública, deve prestar contas ao povo. Deve prestar contas ao povo. Pronto, esta era a nossa pequena contribuição para lermos o discurso de Rebelo de Sousa.